Já faz pelo menos uns 8 anos que eu ajudo canais a crescerem, a se desenvolverem, a terem uma melhor percepção dentro da internet, seja com estratégia, com thumbnail, ou até mesmo com a própria edição, que é o que eu mais fiz na minha vida. Mas de verdade, eu não sei por que eu tenho essa coisa dentro de mim de sempre querer fazer parece que o dos outros funcionar, mas o meu eu sempre deixo pra depois. Como se fosse algo que amanhã vai começar, mas eu sei que esse amanhã nunca vem. E é por isso que depois de 28 anos quebrando a cara e agora virando pai, eu precisava mudar isso na minha vida. E é um tanto quanto engraçado, porque como eu trabalho com isso todos os dias, essa questão de internet, inteligência artificial, estratégia, criatividade, eu sei o que precisa ser feito, mas eu sempre colocava como prioridade o que os meus clientes precisavam, porque eu sempre pensei, bom, se eu estiver fazendo dinheiro com isso é melhor do que eu não estar fazendo nada. Mas ainda tinha algo dentro de mim que falava: você precisa criar o seu canal, você precisa ter o seu espaço, você precisa conquistar o seu espaço. Porque eu via dentro desses projetos, dentro desses canais, dentro dessas redes que eu já trabalhei, que as pessoas cresciam, faziam novas parcerias, faziam novos contatos, mas parecia que eu continuava estagnado no mesmo lugar, parecia que eu sempre tinha que dar os meus pulos para conseguir realmente chegar onde eu queria, enquanto a pessoa, ela continuava sendo ela mesma e tinha o canal dela. Então, por que eu não conseguia fazer isso? Por que eu não conseguia realmente continuar o meu canal? É um assunto bem extenso, mas eu separei aqui em alguns blocos para ficar mais fácil e eu não me perder, porque se você me deixar, de verdade, eu fico aqui acho que falando umas 10 horas sobre tudo isso. Na primeira parte eu não podia deixar de falar sobre o que mais vinha me travando ao longo desses 10 anos e que eu só fui reparar realmente quando eu parei, escrevi tudo o que eu realmente queria, diagnostiquei isso de uma forma que me fez olhar para o meu passado e olhar para o que eu queria realmente para o futuro e encontrar esse limiar entre as coisas. Porque eu sei que se eu continuasse parado fazendo o que eu estava fazendo, eu provavelmente não chegaria aonde eu realmente quero. E não à toa eu passei por algumas poucas e boas, principalmente com as questões das sociedades, que foram coisas que me fizeram crescer, me fizeram realmente crescer como pessoa, como profissional, me ajudaram de diversas formas, mas tem um ponto que é bem chato em tudo isso aí. Alguns projetos eram o ego da pessoa maior que o projeto, ou a incompatibilidade com a execução, ou também só aquele fogo de palha. Vamos fazer uma parada e de repente simplesmente a parada acaba, ou ninguém faz mais nada. E eu não vou jogar a culpa só em cima dessas pessoas, até porque eu fazia parte do projeto, eu também era um dos sócios do projeto. Realmente, se eu quisesse continuar com eles, eu precisaria ver alguma outra forma de fazer isso funcionar. Mas não adianta só uma pessoa querer fazer funcionar a parada. E isso eu aprendi não necessariamente com a parte empresarial, mas sim com a parte de relacionamento. Eu não digo só relacionamento entre mim e a minha esposa, por exemplo, mas sim relacionamento entre pessoas. E aqui eu posso colocar uma daquelas frases de efeito: se uma pessoa não quer, duas não fazem. É basicamente isso. Para dentro dessas sociedades, você precisa que as duas pessoas estejam muito alinhadas para aquele projeto, para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que os dois querem fazer e almejam chegar. Mas se simplesmente uma delas quer seguir um outro caminho, provavelmente aquilo não vai funcionar. Porque se você tem um acordo já desde o início, a gente espera que o acordo seja cumprido. Caso contrário, vão ter muitos e muitos atritos dentro disso. E o ponto não é que os sócios eram ruins, é que eu senti que aquilo não funcionava para mim. O problema é que eu demorei a perceber isso. E eu não tô dizendo que para as outras empresas que eu quero ter ou para as empresas que eu estou construindo agora, eu não quero ter sócios.
A questão é que agora eu sinto que eu preciso fazer isso sozinho, que eu preciso alcançar alguns patamares sozinhos, para que eu realmente entenda o que essa pessoa que vai entrar dentro da minha empresa, ela vai fazer. O que essa pessoa vai realmente me ajudar e aonde a gente vai conseguir chegar se eu estiver realmente junto com ela. Porque simplesmente se for aquela coisa de você é meu amigo, vem aqui, vamos fazer uma sociedade, provavelmente isso não vai funcionar. Acho que na sua grande maioria não funciona. E é por isso que eu decidi fazer isso agora sozinho, trilhar esse caminho um pouco mais sozinho. Claro que eu ainda vou ter ajuda de amigos, de conhecidos, de outras pessoas que eu conheci nesse caminho, até mesmo da minha própria família, mas esse não é o ponto. O ponto é que, como eu falei, eu vou estar sozinho nessa caminhada da empresa em si e pelo menos por agora. E não quer dizer que eu não vou ter outros profissionais trabalhando junto comigo, mas não necessariamente um sócio para a minha empresa. Eu não vejo uma necessidade para isso agora. Estar sozinho não significa que eu vou estar isolado. Significa que eu ainda vou ter essas pessoas próximas a mim, principalmente a minha esposa, o meu filho, a minha família, os meus amigos mais próximos. Essas pessoas ainda vão ser a minha rede de apoio também. Vão ser essas pessoas que vão estar mais próximas, que eu vou poder trocar uma ideia e realmente ver se o que eu tô fazendo é certo ou não, e não necessariamente baseado na opinião deles ou na conversa deles, e sim baseado no eu descarregar alguma informação, eles me passarem alguma coisa, me passarem um feedback e eu realmente analisar aquilo ali e ver o que realmente faz sentido para mim. E dentro disso daqui, a gente pode colocar uma coisa muito, muito importante. Como eu falei, eu acabei de me tornar pai junto com a minha esposa e nas nossas conversas, no nosso dia a dia, a gente viu que a gente não queria ter uma abordagem tradicional de simplesmente ter o nosso filho, colocar ele dentro do colégio, depois ir para um curso técnico, fazer uma faculdade e assim por diante. A gente queria fazer de uma forma diferente. Nós começamos a acompanhar algumas pessoas que fazem o homeschooling e a gente decidiu que a gente quer fazer isso. Porém, todavia, entretanto, parece que nunca é nada tão fácil assim. E acabou acontecendo que aqui dentro do Brasil não é uma coisa legalizada a fazer, por assim dizer. Eu não sei, eu posso estar falando bobeira aqui também. Pelo que a gente anda pesquisando e vendo algumas notícias, muitos pais têm problema com o governo ou até mesmo com a autoridade, enfim, eu não sei quem que realmente cuida dessa parte, mas a gente está vendo muitas coisas acontecendo aqui dentro do Brasil e que não são tão legais assim, tanto para nossa parte como pais, quanto também como a nossa parte como empreendedor. Então, nós estamos tomando algumas iniciativas e estamos tendo algumas ideias de não necessariamente ficar aqui no Brasil, mas também não ir simplesmente para o outro lado do continente, como muitas pessoas estão fazendo. Por isso, uma das nossas metas para esses próximos 1 ano e meio ou 2 é juntar um montante de 100 mil para conseguir ter uma vida fora daqui. E mais especificamente, e se eu posso dizer mais especificamente no Paraguai. Nós estamos vendo, em algumas fontes que a gente viu, o Paraguai está sendo um dos países mais procurados por brasileiros nesse momento para ter uma vida fora do Brasil, mas não tão longe do Brasil assim. E também é uma escolha bem estratégica aí para o Paraguai, porque ele não fica tão longe de, se a gente precisar fazer uma viagem para o Brasil novamente, a gente consegue tanto ir por terra quanto ir pelo ar. Então é muito mais fácil do que simplesmente ir para qualquer outro lugar, como os Estados Unidos ou para a Europa, qualquer lugar de lá. Fora que também é muito mais fácil para a gente conseguir entrar e ter uma permanência lá dentro do país. Então, essas são basicamente as nossas duas metas para esse... Porque a gente quer conseguir acompanhar o crescimento do nosso filho e não só simplesmente largar ele por aí e não conseguir ter esse acompanhamento. Então, foi toda uma questão planejada. É claro que a gente precisa de muitas coisas ainda para dar certo, para a gente ter uma tranquilidade um pouco maior,
Mas a gente sabe que chegando nesse primeiro montante, que seria esses 100 mil, a gente já consegue ter talvez um alívio, por assim dizer, de conseguir ter essa liberdade ou ter esse gosto dessa liberdade financeira. É claro que essa meta ela não é necessariamente nós dois, eu coloquei essa meta pra mim. Eu quero conseguir fazer esses 100 mil. E é claro que a Bruna ela tem as metas dela. Então talvez um dia ela apareça aqui também para contar um pouco sobre isso, ou não também, não sei. É uma coisa que eu comecei a desenvolver agora, essa nova ideia desse estilo de vídeo aqui, desse building public que eu quero fazer aqui. E mesmo que esse vídeo não vá tão bem assim dentro do YouTube agora, eu não me importo, porque ele é mais talvez uma mensagem para mim mesmo também, do que especificamente fazer isso daqui chegar em milhões e milhões de pessoas. Eu acho que é um novo pontapé inicial, voltar do zero e conseguir fazer isso daqui acontecer. Mas para isso acontecer, é claro que a gente precisa não só ter uma meta, a gente precisa ter um planejamento de como que vai ser o caminho para mim chegar até lá. E o meu caminho específico é construir a minha empresa baseada em duas coisas: estratégia para canais de YouTube e aplicação de IA para vídeos. Dando uma pequena contextualização de tudo. Desde 2016 eu trabalhava com produção de vídeo, ou no caso edição de vídeo. Depois eu tive uma empresa de eventos, não só eventos, mas fotografia e audiovisual no geral. Porém, como nós tivemos o lockdown, a nossa quarentena, eu perdi todos os meus contratos em piscar de olhos e eu fiquei meio sem saber o que fazer nesse período. Porém, eu tive essa ideia de, eu gosto da plataforma do YouTube. E na época era uma das plataformas que provavelmente iriam crescer muito. E naquela época ainda nem tinha a questão de Reels, Shorts, essa questão dos vídeos curtos mesmo. Então eu comecei a prestar esse serviço de edição de vídeo para canais do YouTube, ou no caso para pessoas que queriam ter um canal no YouTube. Porém, nesse meio tempo, as coisas foram mudando. As pessoas queriam que eu fizesse mais e mais coisas, porque elas queriam ter uma thumb legal, elas queriam um roteiro bom, ou no caso bem escrito, elas queriam entender um pouco mais da questão do próprio YouTube. E era uma coisa que, para ser bem sincero, no começo eu também não entendia praticamente nada, e eu acho que até hoje eu não entendo tudo ou tão a fundo assim. A questão é, quanto mais eu fui passando os anos e vendo outras estratégias, vendo outras pessoas, vendo outros criadores, aplicando isso dentro do canal das pessoas, eu vi que eu tinha um conhecimento muito grande e eu não aplicava isso para mim mesmo. Quando eu comecei a aplicar para mim, eu vi que eu tinha uma liberdade muito grande, fora a questão de depende tudo de mim. Só que também esse é o problema, depende tudo de mim. Então eu ficava nessa de vai e volta com todas essas questões, e se tem uma coisa que eu não parei nesse meio tempo foi continuar a produção de vídeos, ou no caso a edição de vídeos para as pessoas. Eu já trabalhei com diversas pessoas do digital, desde doutores, professores, pessoas que moram fora, gringos, pessoas grandes do digital. Eu já consegui provavelmente gerar alguns bilhões de visualizações aí no meio de todos esses vídeos que eu fiz, tanto para Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, ou até mesmo para eventos que eu já trabalhei, já fazendo vídeos para passar dentro desses eventos. E quando eu estava reorganizando todas as coisas, eu pensei, bom, eu posso continuar trabalhando com edição de vídeo, mas eu tinha essa chama ainda de conseguir trabalhar fazendo essa questão da estratégia, fazendo algo maior, porque a edição ela vai me ajudar ainda a estar fazendo as coisas dentro do canal dessa pessoa, porque eu tenho esse apelo, essa estética, mas a questão é que eu quero um pouco mais, eu quero poder administrar realmente essa equipe, eu quero poder ter pessoas boas junto comigo que entendem muito do que fazem,
para conseguir aplicar isso dentro do canal das pessoas. Então, um editor, um thumb maker, um roteirista, ter uma equipe para essa pessoa que realmente vai ajudar ela dentro do canal dela. E que essas pessoas também que estejam junto comigo, elas não precisem ter diversos clientes, para elas também conseguirem ter o que eu estou almejando para mim, que é esse tempo com a minha família, com o meu filho, para poder ver ele crescer, para poder interagir muito com ele, poder fazer todas as coisas que a gente ainda não pensa, na verdade, porque é muito recente essa questão de ser pai, mas todas as coisas que a gente consegue e ver em filme acontecendo e tudo mais, pode ser um pouco de loucura, mas é uma parada que a gente almeja de ser aquele pai excelente, de poder dar as coisas que a gente não teve, né, não passar pelas mesmas dificuldades que a gente está passando. Então são coisas que eu sei que eu preciso fazer algo para chegar lá. Mas voltando aqui para mim não me perder no raciocínio. Então, um dos serviços que eu vou prestar é essa parte de estratégia para YouTube. Então, realmente ser basicamente um gerente ali da conta, ajudar a pessoa nos quesitos que ela precisar ali para fazer realmente o canal dela crescer. Porque às vezes a pessoa ela tem um canal, o canal dela já é grande, ela já tem uma audiência, mas ela não consegue entender por que o canal dela não tá funcionando, por que ela não pega tanta visualização mais quanto ela pegava antes, o que aconteceu com o canal dela, mesmo ela postando todos os dias. E isso é um problema recorrente, isso é uma coisa que acontece muito aqui dentro. Então a ideia é fazer com que essas pessoas que já são boas no que elas fazem, e são diversos tipos de profissional que nós temos aí, que tem canais incríveis, que ou ainda nem começaram, na verdade, mas elas precisariam ter um canal, porque assim, eu sou um defensor nato do YouTube, e eu quero que praticamente todo mundo que eu conheça e que tem alguma coisa para compartilhar, independente do que mas não tenha esse medo de estar na frente das câmeras e comece a aparecer realmente a falar, a mostrar, a demonstrar, enfim, o que ela puder da vida dela, seja dessa forma que eu tô fazendo agora, ou seja de uma forma mais editada, seja de uma forma mais em passo a passo, tanto faz, mas mostrar isso. E a questão de aplicar IA dentro dos vídeos, que seria esse segundo serviço, ele é uma coisa separada. Não necessariamente ela vai estar totalmente conectada com a questão da estratégia, mas ela pode. Eu posso utilizar isso para facilitar alguns processos para o cliente, facilitar o acesso dele a uma qualidade de edição melhor, caso ele não possa arcar com uma equipe muito grande também de início. Então isso vai variar um pouco, mas a ideia principal é conseguir fazer alguns vídeos para clientes por fora mesmo. Então é quase como se fosse uma renda extra para eu continuar a mexer com isso, mexer com essas coisas que eu gosto tanto, que eu já trabalho há mais de 10 anos editando vídeos, fazendo vídeos, criando vídeos. Então é uma coisa que eu não quero necessariamente parar de fazer. Então é só para manter essa chama acesa. E é claro, também ganhar dinheiro. A gente não tá aqui para fazer tudo de graça, né? Então a gente precisa ganhar em cima disso também. Essa é uma das formas que eu achei para mim continuar também aprendendo um pouco mais sobre essa questão de criação de vídeos com IA, onde eu consigo aplicar isso, até onde eu consigo chegar com isso, o que eu consigo fazer com isso. E nos meus testes aqui eu já vi que dá para fazer muita coisa legal. Eu vou estar mostrando isso daqui dentro do meu Instagram, vamos colocar profissional, que é onde eu vou mostrar um pouco mais desses trabalhos com o IA, no caso, nessas criações de vídeo, de imagem mesmo, com o IA. E a ideia é conseguir mostrar isso, essa inteligência humana, esse olhar humano, misturado com a questão de utilizar a IA. E daí para diversos tipos de vídeo, né? Nesse caso, por primeiro, eu tô utilizando muito a plataforma do Antigravity com o Remotion, que faz motion graphics. Eu até vou colocar o vídeo aqui que eu fiz
pra dentro de um desafio. Cara, sério, dá pra fazer muita coisa com IA hoje em dia. E coisas que às vezes a pessoa ela não tem tempo pra aprender a fazer. E ela precisa realmente de alguém pra ajudar ela, porque ela tem outras coisas pra fazer. Então a ideia é essa com esses dois serviços e construindo um caminho que seja rentável, primeiramente, porque eu preciso pagar as minhas contas também, mas que eu consiga não só crescer com o dinheiro que eu tô conseguindo aqui, mas sim com a questão de conseguir continuar o meu canal, conseguir ter mais conexões, conseguir conhecer mais pessoas, porque esse é um dos meus objetivos também já faz um bom tempo, que é fazer muito mais network, não só online, mas também conseguir ir participar de mais eventos presenciais e tudo mais. E claro que eu sei que agora com o bebê vai ter algumas limitações, mas eu não digo necessariamente para agora, para os próximos 2 ou 3 meses. Eu digo isso para esse longo desse desafio que não é uma coisa que vai terminar, que eu vou chegar, eu conquistei, chegar no Paraguai, eu conquistei os 100 mil e é isso aí. Não, a ideia é continuar, bater essas metas, chegar, fazer isso daí acontecer e ir para os próximos episódios, ir para os próximos patamares do negócio. Porque eu almejo muito mais que isso. Eu almejo crescer muito mais que isso. Eu não quero só ser mais um canal no YouTube. Eu quero realmente conseguir criar um canal de mídia. Eu quero que, obviamente, eu seja o centro disso daqui. E se eu pudesse até colocar uma comparação, eu gostaria de ser como se fosse o Silvio Santos, que tem o seu próprio programa, mas ele criou uma emissora gigante com diversos outros programas e tem outras empresas, obviamente, não só a emissora, mas outras empresas que estão ali também e que eram dele. Então, ou até mesmo o MrBeast hoje, que tem o seu canal principal e tem diversos outros canais que são dele, tem marcas que são dele. Enfim, tem diversas outras pessoas que eu poderia citar aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. E a ideia principal desse canal é trazer justamente isso. É trazer essa questão é documentar todo esse processo. É documentar não só para trazer aqui como conteúdo, mas documentar para mim mesmo. Para que eu consiga ver aonde eu tô chegando, para que eu consiga ver o que eu tô fazendo, para que eu consiga analisar também as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia e que às vezes a gente deixa passar despercebido por simplesmente não estar olhando para trás e sim só tentando seguir pro amanhã. Finaliza um dia, começa o outro, finaliza um dia, começa o outro. E isso se torna um loop que você parece que só fica patinando e não sai do lugar. E era assim que eu tava me sentindo agora. Então, a ideia com esse canal é quase como se fosse o meu journaling aqui, porque apesar de eu ter o meu caderno aqui atrás, ele tá até aqui atrás, e eu ter começado a fazer essas anotações, eu vejo que eu precisava de um algo a mais. Eu sinto que eu sou uma pessoa que eu preciso me comunicar, às vezes até comigo mesmo, dessa forma que eu tô fazendo, agora como se fosse um espelho falando pra mim mesmo, mas só pra mim conseguir tirar toda essa informação que tá na cabeça, tirar todas essas atualizações que acontecem e tudo mais e colocar isso dentro de algum lugar. E por que não aqui? Por que não dentro de um vídeo? Então, esse vai ser o ideal agora, esse vai ser a ideia agora, essa vai ser as metas. E é claro que não tá tudo tão bem definido aqui ainda dentro do vídeo, eu já tenho tudo bem programado e tudo bem organizado de uma outra forma por trás aqui, mas eu não quero trazer isso simplesmente tudo de uma vez. Eu queria fazer esse primeiro vídeo para trazer essas atualizações para dentro do canal e começar basicamente um novo ciclo, começar uma nova série aqui dentro do canal e demonstrando isso, como eu estou utilizando as IAs no meu dia a dia para me auxiliar nas coisas, como eu estou utilizando as IAs para realmente fazer esses vídeos, como ou quem, né, ou com quem eu estou trabalhando com essa questão da parte de estratégia. Inclusive eu comecei a documentar só agora, mas eu já consegui um parceiro para começar a trabalhar essa parte da estratégia. Então as coisas já estão ou já estavam acontecendo antes mesmo de eu começar aqui,
mas vamos colocar que isso daqui, esse vídeo aqui é o marco zero. Então, para um próximo vídeo eu vou trazer todas essas atualizações, todas essas coisas que forem acontecendo também. Não é necessariamente para ser um vlog, mas sim realmente uma parada mais, né, o que está acontecendo hoje em dia, né, que é esse building public. Então, vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que as coisas vão ir acontecendo, e é isso. Eu vou continuar postando. Eu acho que, como sempre, eu vou continuar fazendo e tendo esse lado mais humorado, de trazer as coisas, de trazer a minha visão. Eu quero ser um pouco mais eu também dentro disso daqui. Então, é isso. Não vou enrolar mais. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso. Falou! Hoje simplesmente era pra mim ter feito 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas mesmo. Só que parece que as coisas se alinham quando a gente começa a falar. E não é que eu desisti do canal, nem nada do gênero, porque, pô, foi um dia só. E foi uma baita de uma oportunidade também. Mas hoje, na verdade, ontem eu gravei o primeiro vídeo falando sobre o que eu queria fazer, sobre a questão de eu querer começar a trabalhar com estratégia para YouTube, com a questão de fazer a utilização de IA para fazer motion, para fazer comerciais, enfim. E hoje simplesmente surgiu uma oportunidade, parece que do nada, para mim fazer essa parada, justamente com o professor do curso que eu tinha comentado, que foi onde eu fiz o desafio e eu ganhei esse desafio. E ele chamou eu e quem ficou no segundo lugar e a gente fez um trabalho do caralho hoje. Sério, a parada foi sinistra. A gente tá basicamente já há 14 horas aqui no Discord trabalhando direto. Claro, parou pra ir no banheiro, pra comer, enfim, pra fazer outras coisas, mas a gente ficou aqui basicamente o dia inteiro fazendo esse projeto. E, sério, se eu puder mostrar depois, eu vou mostrar esse projeto porque é um projeto que facilmente levaria 5 dias com a mesma equipe que a gente estava aqui para fazer utilizando o After, Premiere e tudo mais. Então, sério, isso é surreal o que a gente conseguiu fazer, porque a gente continuou utilizando a nossa habilidade como editor, como designer, como motion, enfim, para fazer essa produção. E isso é muito louco, porque a IA, ela só vai pegar o trabalho de quem não se atualizar, de quem não for correr atrás, de quem não conseguir dar esse olhar humano. Porque a IA, ela é isso, é usar o teu olhar, o teu conhecimento para amplificar isso e deixar as coisas mais fáceis para você. E não quer dizer que vai ficar pior. Pode ser que não fique tão melhor assim, só que pela velocidade que a gente fez e o nível de qualidade que a gente está entregando aqui, isso em um dia, um trabalho que levaria fácil uns 5 dias para ser feito, é assim, um passo absurdo e eu só quero cada vez mais estar próximo disso daqui e conseguir fazer isso daqui uma parada foda, fazer essa parada aqui acontecer de verdade.